Olá, meus queridos amigos, muito bem-vindos aqui da Rádio Web Dona Nida, hoje fazendo um podcast, aquele podcast que é feito à noite, mas é entregue só pela manhã. Junto comigo, a ilustre presença do nosso fiel companheiro Valcinei Luiz Lima. Cláudio, boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde para você que está nos ouvindo aí, ao som de Casando Verbo, né? Roubamos aí o fundo musical do Casando Verbo. Do Jason, do Casando Verbo. Estamos fazendo o nosso podcast aqui. Deus possa abençoar a todos. Vamos conversar sobre essa semana. Estamos fazendo aqui na noite do dia 27 de março, quase meia-noite, quase dia 28. Então não sei que dia você vai ouvir, mas vamos falar um pouco sobre essa semana que se passou. Agitada, quarentena, Moisés, Bolsonaro, Entreveiro político. E assim nós vamos conversar um pouco aí sobre a nossa agitada semana. Deus possa abençoar a todos. Para a gente abrir um exórdio antes da gente entrar no assunto, Valcinei, já que nós falamos aqui do Jason, o canal recomendado, né? Casando Verbo. O canal recomendadíssimo. Tem mais canal? De geopolítica internacional, nacional. Camarada aqui catarinense, não sei se é de Jaraguá, Blumenau, né, por esses cantos ali. Um homem inteligentíssimo, né, profundo conhecedor de história, que pesquisa muito sobre esses assuntos e vem acertando muito, né? Ele acompanha esse canal já há alguns anos, acho que uns 6 anos aí, e ele vem acertando quase que tudo nessa questão de geopolítica internacional, né? Desde a eleição do Trump, desde a eleição do Bolsonaro, desde um desejo de um impeachment do Trump, e assim por diante. Então é recomendadíssimo para você que está nos ouvindo, Casando Verbo, um canal no YouTube. Eu quero recomendar também um canal no YouTube, que eu sei que o Valcinei também vai recomendar, que é o canal do Marcelo, né? Hoje no Mundo Militar. Ótimo canal, muito técnico, também traz notícias da geopolítica também. Um canal muito bacana. E tanto o canal do Jason quanto o canal do Marcelo, tudo que eles fazem é muito bem feito, né? Muito, muito caprichado. Informações confiáveis, né? Informações confiáveis que você pode repassar, que você pode ter certeza que não é uma fake news. O Marcelo também tem um canal que hoje até ele parou pela a dificuldade que é a monetização de hoje na Segunda Guerra Mundial. Um canal lindíssimo, né? História, você né? Que gosta de Segunda Guerra Mundial, é um canal para se fazer um TCC, né? Se você pega o que tem ali, você faz um TCC tranquilamente, pelo conhecimento, mas a gente sabe como trabalha o YouTube, a gente sabe como o YouTube lava suas mãos para esses assuntos, né? Se você fazer um vídeo de você nadando numa banheira de Nutella, você tem certeza de monetização. Você faz um vídeo falando sobre a queda do Muro de Berlim, como ele fez há um tempo atrás, você será desmonetizado, você será desacreditado, né? E você, obviamente, não fará mais vídeos com esse conteúdo. E assim ele deu uma esfriada hoje na Segunda Guerra Mundial, mas não deixa de ser um canal que está ali. Os vídeos estão ali e também é interessantíssimo. Um canal de notícias no Brasil, que eu recomendo. E é muito bom o canal do Alexandre Garcia. Alexandre Garcia é também muito caprichoso no dar notícia. Muito, muito bom o canal mesmo, né? Uma dicção perfeita, uma pessoa que tem mais de 50 anos trabalhando em rádio e televisão. Então é excepcional. Ali você vê o capricho, você vê a experiência, você vê a inteligência e a honestidade intelectual na transmissão de notícias. Alexandre Garcia também, super recomendadíssimo. E são pessoas conservadoras, né? Pessoas que... O Marcelo não se expressa dessa forma no canal do Hoje no Mundo Militar, mas ele... mais nas redes sociais você percebe que ele é um cara de direita, ele é um cara conservador, e o Jason também, assim como o Alexandre Garcia. E a gente percebe a diferença, né? De postura dessas pessoas, como nós percebemos nesse momento difícil que nós estamos passando, né? A diferença dos conservadores para os histéricos, né? Exatamente. Sempre esperando, sempre avaliando, sempre esperando mais informações, sempre não indo abraçado com o que a ONU diz, né? E a gente sempre desconfiando das coisas, desconfiando da imprensa, não na maldade, mas por experiência, por ter passado e visto muitas coisas. A gente percebe a diferença ali de um conservador genuíno
né? Em momentos de crise, assim como foi. A gente não tem relato do Churchill desesperado na Segunda Guerra Mundial, a gente não tem relato da Thatcher desesperada na crise inglesa em que ela assumiu. Entre os hooligans, Reagan os sindicatos. desesperado com a Guerra Fria. São conservadores ali que estavam ali, pensando, refletindo, alertando, né? E a gente toma, por exemplo, né, pessoas assim de um nível altíssimo e tenta se espelhar e tenta ali absorver um pouquinho do que eles passaram e tentar viver um pouco disso aí. Mais um canal, se você é a geração Rambo, geração Thunder o Bárbaro, Thundercats, você é essa geração aí, você vai gostar muito de um canal muito legal, um humor psicodélico, mas muito inteligente, é os Brasileirinhos. Brasileirinhos. Muito bom também, muito bem feitos, são muito caprichados. Que pena que eles não estão fazendo vídeos recentes, né? São vídeos mais antigos, mas eles são muito caprichosos, é muito divertido, é muito legal. Brasileirinhos. Brasileirinhos é um canal também de conservadores, né? A direita alegre, né? A direita alegre. É um canal diferente, né? A gente fala em conservador e vem na cabeça aquele cara católico de gravata borboleta Que típico, aquela roupinha do típico do professor inglês. Isso, né? O cara blazer de veludo. Blazer de veludo, um monte de livro atrás do cara. E eles são conservadores, né? São lá o gatão é católico, né? Sumido, o palhaço eu já não sei. Mas são vídeos incríveis, né? São vídeos incríveis. Tem uma série ali, Não Tenhais Medo, que é sensacional. Tem um vídeo que fala, se eu não me engano, o nome é Nego é Mal, que é revoltante. É um vídeo que você precisa estar bem tranquilo para assistir esse vídeo, que ele mostra toda a vagabundagem da imprensa, defendendo bandidos e criticando a polícia, mas é um canal sensacional. Os jornais. Histórias, colocações, humor, eles pegam vídeos antigos e traduzem e fazem a sua dublagem própria, é algo sensacional. Brasileirinhos é sensacional. E para mim, o último que eu recomendo é um canal de um deputado federal, mas ele é um cientista político muito inteligente. Então, quem gosta especificamente de ciência política, o cara é excepcional, que é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O cara é excepcional. Ele tem uma visão objetiva, técnica, de cientista política mesmo, né? Um cara assim muito fiel àquela doutrina do Eric Fogel. Então é um cara sensacional, é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele tem um livro chamado Por que o Brasil é um País Atrasado. Nesse livro ele cita a questão sindical, o Cláudio adora os sindicatos. Ele cita todos os trâmites, todas as questões negativas, todos os embaraços que fazem o Brasil ser um país atrasado, né? Um livro muito bom, né, com muitos dados, com pesquisa. Ele também é um camarada conservador, um cara inteligentíssimo, um cara tranquilo, que você não vê se expondo muito por aí, batendo boca com as pessoas, mas é um cara muito inteligente. Um cara que é impossível ver um vídeo dele, uma fala dele, não absorver alguma coisa. Um cara realmente muito bom. E de Lambuja, já que nós terminamos, 3 canais também muito bons, que é o canal do Hipócritas, muito bom, daqui também do estado de Santa Catarina, e Embaixada da Resistência e Tradutores de Direita, quando são vídeos internacionais. Prestam um ótimo serviço de informação e para rebater a mentira do Bloomberg, que diz que a Suécia é um país socialista. É muito bom. Tradutor de Direita, Embaixada da Resistência e o canal Hipócritas. Muito bom. Recomendadíssimo. Eu não conheço o segundo que você citou, é o... Embaixada da Resistência? Não conheço. Eles fazem o mesmo trabalho da Tradutores de Direita. O tradutor é sensacional. Eu vi um site muito bom que foi tirado do ar, mas os vídeos são incríveis, né? Incríveis. Eles têm o trabalho de traduzir mensagens e vídeos, palestras e passagens de debates estrangeiros para a nossa língua. O Pocket é um canal de humor, né? Um canal que brinca, que traz uma sátira ali com situações do dia a dia, né? Também é sensacional. Então é algo para se seguir, para se informar e para se acompanhar. Bom, pessoal, nós vamos falar sobre as brigas dessa semana. Essa semana o Valcinei falava que parece que a gente estava em 2018 de novo. Para mim também parecia que a gente estava em 2018.
Tem umas horas assim que me deixou meio preocupado. Eu fiquei com aquela preocupação e me lembrou, ó, me deu uma sensação meio nostálgica da época de 2018. Eu gostaria de falar primeiro sobre o discurso do presidente, quando ele anuncia, e fala sobre a quarentena e tal. E eu quero classificar o presidente da seguinte forma, trazer um prisma diferente. O presidente, ele tem uma educação e um jeito, um arquétipo, um trejeito do militar. Daquele militar de campo mesmo, né? Não aquele militar burocrata, mas o militar de campo. E o Emílio Durkheim fala uma coisa, que é a consciência coletiva. Por mais que o indivíduo tenha um trejeito, um arquétipo próprio, ele traz também junto consigo arquétipos, trejeitos, características do grupo de onde ele vive. Médicos têm jeito de médico. Ele fala como médico, você sabe que ele é médico porque ele tem um jeito, ele tem um arquétipo, ele tem, como a gente pode falar assim, um sotaque, uma coisa diferente. Um mecânico é a mesma coisa, um borracheiro, um pedreiro. Então todos eles têm características próprias, né? Quando você conversa com um maconheiro, né? E o militar é Bolsonaro, o Bolsonaro é militar, me perdoe. Então ele fala como militar. Quem serviu o exército sabe que o Bolsonaro fala igualzinho um sargento de campanha. É um jeito de militar. E as pessoas não entendem isso. Por quê? Porque as pessoas desconhecem coisas simples, né? Consciência coletiva. Isso explica o característico, o jeitão característico do nosso presidente. Foi uma semana bem agitada, bem corrida, né? Que nós, mais uma vez ali, o brasileiro tem tido esse costume, de que é um bom costume de se posicionar, né? Assim como em 2018, acho que quase não teve uma pessoa que não tomou um lado, né? Ou era Haddad ou era Bolsonaro. Até no primeiro turno o cara deu uma escondida ali, mas no segundo turno não tinha, né? Ou se apoiava um ou apoiava o outro, né? E nessa semana foi assim com a questão da quarentena. A gente teve ali uma semana, acho que onde a maioria concordou com a primeira quarentena, de uma reclusão, de um período ali para você tentar entender como era o vírus, tentar entender como estava chegando no Brasil, como seria. E a partir do 10º dia, da segunda semana, as pessoas começaram a se movimentar, né? E após o discurso do Bolsonaro, que é uma coisa que ele deveria fazer mais, né? Fazer discurso em rede nacional, não só a sua tradicional live das quinta-feiras, não somente as suas postagens, mas falar com o povo, né? Explicar para o povo, né? E dar uma polida no discurso. Dar uma polida no discurso. Não, não estou entrando no juízo de valor do discurso em si, mas do ato de discursar publicamente, de ser uma questão em rede nacional, né? Fazer esse discurso em rede nacional com mais frequência. E aí você teve a questão, né? Você separou o pessoal a favor da quarentena e você separou o pessoal contra a quarentena, ou seja, contra pelo menos essa quarentena total que estávamos vivendo, né? Então aí nós tivemos dias agitados nas redes sociais, né? Nós tivemos pessoas ali que estavam esperando, completamente desesperadas, né? Eu quando não cheguei a ver o discurso ao vivo, mas quando eu vi algumas pessoas se posicionando, parecia que ele tinha matado alguém ao vivo, né? Esse camarada matou alguém ali ao vivo, não aconteceu alguma, né? Pelo desespero total. Aí eu fui ver, eu sinceramente vi, não achei nada demais, né? O seu discurso ali, achei que ele falou algumas coisas desnecessárias. Ele não é um bom discursador, não é um bom discursador. Eu achei que ele bateu na Globo de novo sem necessidade, né? Mas no geral em si, achei um exagero completo as pessoas se degladiando e desesperadas, né? Então as pessoas... Você começa a separar o grupo de pessoas ali, né? Quem se desesperou, quem ficou louco e criou-se perante a sociedade depois desse discurso. Até conversei com um amigo meu, independente dos argumentos, né? Da quarentena ou não, a sociedade em si ela cria, né?
ela separa as pessoas em grupos. Havia o grupo de quem queria trabalhar e de quem não queria trabalhar. Então, independente do porquê essa pessoa queria permanecer em quarentena, no senso comum do povo, ficou que o cara não queria trabalhar. Então, não é a minha opinião em si, mas foi o que o povo pensou. E o interessante é que quem queria ficar em casa era o esquerdista. Sim, o né? professor. E quem queria trabalhar era o bolsonarista. É o cara que faz home office, né? O cara que faz o home office para poder ficar em casa. É o cara ali que é professor de uma escola estadual, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que é professor de uma escola estadual, efetiva, né? Passei na frente da casa dela, tava com as pernas pro ar, digitando no Facebook. No seu celular. Eu cheguei em casa, ela tava descendo o pau no Bolsonaro a favor da quarentena, ela tava em casa. Ela queria saber, que eu gostaria de perguntar para ela, né, como ela receberia o seu salário no final do mês, se o seu salário paga com os impostos do povo, se o povo não tá trabalhando, não tem imposto, não tem salário. Mas eram, na sua grande maioria, pessoas assim, né? Usando a cartada da vida, né? Eu vi um camarada dizendo que é melhor ficar em casa sem receber do que morrer, como se você pisasse fora do portão, você fosse assassinado. Né? Tá, é estranho não isso. Não é um vírus assim que é transmitido para um percentual mínimo da população, não. É morte na certa. É tipo o Will Smith lá no filme Eu Sou a Lenda, se ele ficasse após anoitecer. O Will Smith ficasse após a noite, ele morreria, né? E as pessoas se posicionavam assim, como se você saiu para trabalhar, meu amigo, um abraço. Eu acho estranho isso, porque em 2009 não teve isso. Em 2009, o presidente Lula, na época, o ex-presidente Lula, ele discursou sobre isso e ele falou assim, nossa, eu pensei que era uma coisa mais séria e não era. Eu lembro dessa palavra que ele falou em 2009, o presidente Lula, falando sobre o H1N1, que era a dita gripe suína, que era um vírus letal. O H1N1 era um vírus que se pegasse uma pessoa nova e a pessoa não tratasse, estava morta, não interessa. Se a pessoa fosse velha ou fosse nova, não interessava. Uma pessoa saudável tinha condições também de chegar a óbito devido ao influenza, ao H1N1. Então, e eu lembro que ele falou assim, não, eu pensei que era uma coisa mais séria, não era tanto. E nem não causou-se o alarde que teve agora. E o coronavírus não é um vírus mortal para quem tem algum tipo de debilidade, algum tipo de doença crônica, mas não é um vírus mortal para quem é saudável. Por que hoje está tão histérico, tão transtornado hoje e na época não estava? Existe um fator aí. Ela colocou uma pulga na tua orelha aí, existe um fator X aí que impulsionou essa histeria coletiva. E o Brasil entrou literalmente numa histeria coletiva. Principalmente os governadores. Nós que somos aqui de Santa Catarina, o Moisés estava doido. Eu não posso dizer com propriedade dos outros governadores, mas o governador Moisés aqui de Santa Catarina tá louco. O cara entrou numa histeria, o cara queria fechar tudo. Queria parar tudo. Isso daí não é isso que você faz. A gente tem que ter mais embasamento. Uma coisa muito certeira que o presidente fez é que o líder de um estado, o líder de um município, o líder de uma nação, ele não pode ter apenas um viés científico. Ele não pode ser levado ou direcionado apenas pela medicina. É importante, é relevante, mas não pode só ser levado pela medicina e agora foi-se provado isso. Sabemos que a doença ela vai ter um nível de letalidade baixo, mas vai ter um nível de letalidade. Agora, se nós entrarmos numa crise econômica, o bicho vai pegar ainda pior. Se nós vamos ter, por exemplo, 100 pessoas que venham a nos fazer falta, numa crise econômica a gente pode ter muito mais. Então aí a importância da visão sistêmica do líder da nação, do líder do estado, do líder do município. Isso é muito, muito importante e relevante. E o Bolsonaro teve essa visão que superou todos os governadores do nosso Brasil. De todas as 27 entidades da federação. Então, parabéns ao nosso presidente, que não discursa bem, é um péssimo homem, discursa. Eu acho que o homem discursa muito mal, mas as decisões dele são muito boas. O nosso presidente toma decisões muito boas. Quando você fala em relação à medicina ou à ciência, eu até ouvi muitos posicionamentos na internet, que o Bolsonaro está vindo contra a ciência. O que seria ciência?
Ciência, quando você fala Bolsonaro tendo contra a ciência, parece que tem... Você pensa num camarada de jaleco, né? Cabelo arrepiado, com algumas ampolas coloridas ali, que faz contas mirabolantes da cabeça e tem a solução para tudo. A ciência é uma coisa muito aberta. Muito ampla. E dinâmica. Nós temos visto aí em vários... Até na Band, na Globo, até na Globo. Médicos, eu vi um médico na CNN agora dizendo que as pessoas em casa, ela pode trazer uma questão mais perigosa que o próprio vírus. A histeria, a questão com problema psicológico. Você tem assim, o Bolsonaro contra a ciência. Então a ciência diz ali, como se o Bolsonaro tivesse indo contra a lei da gravidade, por exemplo. Contra a lei da física, lei da gravidade. O Bolsonaro está indo contra uma coisa. Não é assim que funciona. Então, assim, o G20 fez uma reunião esses dias, acho que foi ontem até, e foi concordado entre o G20 numa reunião, uma videoconferência, que não haverá quarentena total. O G20 aprovou o pensamento do Bolsonaro. Você não tem como você manter o mundo girando se você parar tudo. E o cara que pede uma parada, uma quarentena total, se ele acessa o computador dele, ele já está fazendo com que o cara do provedor trabalhe. Com que o cara que trabalha na sua internet trabalhe. É um cara que pede um lanche em casa. É um cara que se baixar a velocidade da internet, liga para a operadora, faz o técnico vir na casa. O cara que está reclamando, ele é o cara que está tendo ajuda de alguém. E as pessoas não têm essa noção, né? Eu vi postagem, até critiquei e rebati nas redes sociais. Pessoas queriam que as grandes empresas da nossa cidade parassem. Eu falei, camarada, mas se nós pararmos aqui na nossa cidade, no nosso ramo de trabalho, as outras pessoas também têm o direito de parar. E quem vai trabalhar? Quem vai ceder? Quem vai fazer com que tenha um alimento na mesa do povo, no mercado? Alguém tem que trabalhar, alguém tem que entregar, alguém tem que plantar o alimento, alguém tem que selecionar o alimento, alguém tem que envasar, alguém tem que carregar. Aquele caminhão que vai carregar vai ter que ter uma manutenção, vai ter que ter uma gasolina, vai ter que ter um motorista, vai ter que ser descarregado, vai ter que ser colocado na prateleira, vai ter que ser vendido, cobrado, alguém vai ter que fazer isso aí. Veja como as coisas são dinâmicas. E as pessoas esquecem disso. Economia é uma ciência também. Ciência política é uma ciência também. Isso também deve ser levado em conta. E o Bolsonaro sabia disso. Ele foi colocado na mesa todos os dados. O que seria pior? Parar ou continuar? Um exemplo também disso, que eu particularmente também fiquei muito assustado quando os gráficos vieram e foi comparado, por exemplo, em número de dias Brasil e Itália. Só que havia um fator determinante ali que não foi colocado e os especialistas deveriam ter colocado isso. Que da Itália, em comparação Itália e Brasil, foi o número de idosos. Isso era um fator determinante na letalidade do vírus. Deveria ser colocado isso. Então não é a mesma coisa, você não coloca um gráfico comparado entre Brasil e Itália, sendo que existe um fator determinante ali, que é a idade das pessoas que vieram a falecer. Esse foi um dado importante para vocês verem, assim como os especialistas também perdem esses detalhes. E veem também que num surto as coisas são dinâmicas, elas vão mudando. Isso foi muito, muito estressante. Outra coisa foi que todos os governadores espernearam. Se eu não estou enganado, foram 25 ou 24 governadores que espernearam, apenas uns 2 ali que não espernearam. Fizeram uma reunião sem ele, né? Mas agora todo mundo volta a trabalhar. Quer dizer, eles esperneiam. Eu não sei sabe o porquê que eles fizeram aquela esperneação. O que me chamou a atenção foi o seguinte, os governadores, Witzel, Dória, porque assim, nós temos que ter uma noção, Witzel e Dória, eles querem o lugar do Bolsonaro. No Moisés talvez não, mas é um cara mais tranquilo. Eu não vejo uma maldade assim no Moisés. Eu não vejo maldade no Moisés, mas eu vejo que ele é um homem relapso. O que eu conversei com um amigo meu esses dias, ele é comandante do Corpo de Bombeiros. Ele tem experiência em enchentes aqui no nosso estado. Ele tem experiência nesse ramo de tragédias em si, né, ao longo da sua carreira aí na corporação. Mas a questão, Cláudio, que eu não discordei nesse início porque assim, por mais que não fosse uma atitude que eu tomaria, mas a histeria já tinha chegado na população, não tinha como você não aceitar. Não tinha como você não fazer
Não tinha como você não fazer essa quarentena, porque havia chegado já a histeria no povo, né? Então você pega até algumas pesquisas, não sei como que fizeram essas pesquisas, mas algumas pesquisas falam que o povo concordou com a primeira quarentena, né? Para você entender um pouco o vírus ali. Naquela semana foram chegando informações e as pessoas perceberam, ouviram os dois tipos de informações, né? E perceberam que deveriam voltar a trabalhar. Mas o que acontece? O Bolsonaro tem essas costas largas, né? Então, tudo que acontece no Brasil de ruim é culpa do Bolsonaro. E as coisas boas acontecem apesar do Bolsonaro. Ou seja, nada de bom ele teve. Se o Mandetta faz um bom trabalho no Ministério da Saúde, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. As pessoas esquecem que quem escolheu o Mandetta foi o Bolsonaro. As pessoas esquecem que o Bolsonaro pôde escolher o Mandetta porque ele não devia obrigação para nenhum partido ladrão. As pessoas esquecem disso, né? Lembra que o Mandetta no começo era um dos ministros mais criticados no início do governo. Sim, mais criticado. Mandetta... Tá na chapa podre do Mandetta, e agora ele se mostrou um cara capacitado, um cara tranquilo, né? Sempre dando a cara a tapa, falando, se expressando de uma maneira que não é enfadonha, que não é técnica ao extremo para que as pessoas não entendam, né? De uma maneira controlada, até de uma maneira assim que o Bolsonaro deveria se expressar, mas como não menosprezando o vírus, mas também não se desesperando, né? Mas em relação aos governadores, o que me chamou a atenção foi o seguinte: foi um ato de populismo total, né? Um ato de populismo total. Porque eles, né, o hashtag Fique em Casa, os governadores usaram o hashtag Fique em Casa, e aí disseram, o próprio Witzel disse que se o governo federal não der dinheiro, o Estado quebra. Você faz um populismo com o povo, manda o povo ficar em casa, você se vende como um grande preocupado com a saúde do povo, com a vida do povo, mas você vai pedir, fala mal do governo, né? Governo federal. Fala mal do governo federal dia e noite, como o Witzel faz, como o Dória faz, e vai lá e pede dinheiro pro governo. Até eu posso mandar você ficar em casa se a solução minha for pedir dinheiro pro outro cara. E me chama a atenção que foram pedir dinheiro pro governo que eles falam mal. Inclusive o Dória levou um lava-cara do Bolsonaro que foi vergonhoso. O Dória não tem vergonha na cara levou mesmo. Um lava-cara do Bolsonaro que foi vergonhoso. Se você não viu, procure aí, né? Vergonhoso. E o Dória foi chorar na internet ali, ninguém ficou com dó dele. O Dória ele tá naquele ponto que a esquerda não gosta dele, apenas tolera agora contra o Bolsonaro, e a direita também não suporta ele. Assim como o Frota, assim como o Joyce Hasselman, assim como os caras do MBL, estão nesse grupo aí. E o Dória reclamando da vida, e eu até comentei numa postagem do Dória que ele fala do mal do governo há meses. O Bolsonaro cita no lava-cara que deu no Dória, que desde o discurso do Bolsonaro na ONU, o Dória fala mal dele. Fala mal do cara há muito tempo e vai pedir bichinho pro cara. E o Bolsonaro é um homem de palavra, um homem firme. Uma das qualidades do Bolsonaro é que ele não fica em cima do muro. Cara a cara ele foi e deu um lava-cara no Dória. Ou seja, o cara fala mal de mim pelas costas, o cara a cara, vou lá e vou dizer as verdades. Foi o que aconteceu. Quem provocou, ele fez sabendo isso. O Dória fez sabendo isso. Ele sabe que o Bolsonaro é um homem combativo. Então, se você trucar, filho, ele argue pra 6. Na hora que ele chegou e fez aquele discurso demagogo ali, dizendo que o Bolsonaro tinha que ser mais o líder da nação, é claro que o Bolsonaro ia responder. Só que ele não... Isso que eu acho estranho. Eles usam o mesmo modus operandi da esquerda. Eles falam e não sabem as consequências daquilo que eles falam. A esquerda fala do Bolsonaro e acha que sempre vai sair por cima quando vê o povo tá mais ainda a favor do Bolsonaro e contra eles. O Bolsonaro falou pra ele coisas muito sérias, né? Que o Bolsonaro falou que ele se acha o representante dos demais governos, né? Por ser o estado mais rico, mais importante e tal. E o Bolsonaro falou que enquanto ele não for reconhecido pelos demais governos, ele não vai ser representante de nada. Você percebe que o Dória e o Witzel, por serem os governadores dos estados mais importantes do Brasil, mais ricos ali, os que mais geram receita, e são os caras que estão diretamente de olho na vaga do Bolsonaro, são caras que se vendem como solução. É comum na política isso, você se vender como solução. Mas se você, primeiro, fica feio para esses dois, porque eles nunca foram oposição ao Bolsonaro. Ambos se elegeram nas costas do Bolsonaro. O Bolsonaro citou isso pro Dória. O Dória usou o seu nome sem a permissão do Bolsonaro. Tal do Bolsodória, que você deve ter visto por aí, visto o Dória com uma camisa do Bolsodória. Ele disse que fizeram e deram pra ele, mas ele não era obrigado a usar. Ele usou a campanha toda. Ele surfou na onda do Bolsodória. Ou seja, acabou com cara de pau, acabou com canalha. Quando a gente pega, por exemplo, você dá uma observada no cenário,
tanto de candidato para 2022, você vê os arquétipos. Você tem o coronelzão, né? Ciro Gomes, que vai para a campanha para presidente em 2022, Disse que vai não perder iria, de novo. disse que ia abandonar, né? Vai perder de novo. Mostra que ele não é um cara de palavra, que falou que ia abandonar essa Bolsonaro Energia, está ali de novo, chorando, né? Eu tenho vi um vídeo interessante. Sem nenhuma lágrima. Eu vi um vídeo interessante, tem um vídeo dele chorando, né? Com dó das pessoas ali. E o camarada achou aquele vídeo em que uma senhora critica ele, muito bem fundamentada, sobre o porquê da construção do estádio, da arena do Castelão, de Fortaleza. E uma senhora muito educada, né? Nitidamente pobre. Pobre, simples. Uma senhora com seu pobre. sotaque cearense, era pessoa dali, não era pessoa de fora. A senhora pergunta o porquê da construção daquele estádio, sendo que o povo precisava de um hospital, o povo precisava de infraestrutura médica para a saúde, né? Eu até achei que ele ia alocar com aquela senhora, mas como a senhora foi educada e ele tinha muitas pessoas ali, por ser, se fosse um homem, talvez ele até se bater, porque ele é o coronelzão, ou pegar uma reta escavadeira, não sei. Da concha da reta escavadeira. Ele falou que a senhora não estava batendo bem com a cabeça, falou que a senhora não sei vai o quê, cuidar da sua mãe com o estádio. Mãe, não sei o quê, disfarçou, né? Fugiu da pergunta da senhora. E tratou mal, o estúpido. Tratou mal, com estupidez, não respondeu, ignorou. E agora tava chorando, mesmo camarada. Mesmo camarada que aprovou, não sei qual era a sua função na época, mas como eles mandam no Ceará... Ele era governador. Alguma função ele tinha no Ceará naquela época, né? Um cara que participou diretamente na construção do Arena Castelão. Né? Ceará é um estado pobre, Pernambuco é um estado pobre, Rio Grande do Norte é um estado pobre, são todos estados que receberam estádios. O estádio de Pernambuco foi o mais barato, até a Arena das Dunas. Foi o estádio mais em conta construído na Copa, que custou 430 milhões de reais, o mais em conta. Então, você tem noção, Maracanã 2 bilhões, Mané Garrincha 2 bilhões e assim por diante. E o cara tava chorando ali, entendeu? O cara que quando foi questionado por que se fazer um estádio, ele tratou mal uma senhora, uma eleitora. Né? E agora tá chorando ali lágrimas. Nem lágrimas não tinha, lágrimas de crocodilo como as pessoas falam. O choro sem lágrimas. Não, e você vê o cenário, então você tem o coronelzão, né? O típico coronel, que é o Ciro Gomes. Típico PSDBista, que deve ser o Dória. O típico PSDBista que encapou, que ele não tinha um arquétipo PSDBista. Não tinha. O Dória não tinha. Ele tinha aquele jeitão, aquele liberal bem o modelo do cara do Novo. O Amoedo. O Amoedo, aquele jeitão do Amoedo. O cara um pouco mais combativo até contra o PT, né? Porque o PSDB nunca foi combativo contra o PT, o Novo também não era, ele tinha um jeito mais combativo ali e tal. Ele tinha uma postura mais bonita, ele tinha uma estética mais bonita, o Dória no começo. Agora não, agora ele encapou o PSDB. E aquele cara sem sal, né? Mente como respira. Né, tem engodo pra tudo. O cara, olha, é incrível. Então você tem aquele tipo de PSB, que é aquele água morna. Daí você tem o liberal gravata borboleta, que é o Amoedo, né, que dizem as boas línguas que é uma pessoa extremamente autoritária, dentro do Novo mesmo, como ele é uma pessoa autoritária dentro do Novo. Você tem o malucão do chapéu pontudo, que é o Boulos, né, aquele cara assim sem noção nenhuma. Você tem o ladrão, o típico ladrão, que vai ser o candidato do PT, quem sabe seja o Haddad de novo. Eu não creio que haja essa aliança entre o Ciro Gomes e o PT. Não. Acho difícil. Acho que o PT é um partido que ele não aceita ser um partido vassalo de alguém. Mas que eles não tenham alguém... O Flávio, não era a chapa que você estava apoiando lá, o Flávio Dino? Flávio Dino, Luciano Huck? Né? Do Democratas, chapa, né? Às vezes essa chapa surge aí. Né? Fiquei... Não creio que o Huck vá ser um candidato do PT em si. O PT tá muito mal com a população. Muito mal, né? Mas surgiu alguém ali. Uma Gleisi Hoffmann, talvez em cima do laço, uma Gleisi Hoffmann, para apanhar as pessoas nas urnas. Alguém ali para apanhar. Né? Aquele outsider, que é o Luciano Huck. Muito provável que ele vá muito sério. Em 2022 ele é um candidato que ele... Não candidato para se levar a sério, mas ele tá indo sério. Do globalismo. Vai ser o cara que vai ser apoiado pela mídia e vai ter os seus 2, 3% de votos ali. É um cara, com certeza vai ser apoiado pela mídia, aquela pinta de bom moço. Eu não creio que o Rodrigo Maia saia. Porque assim, eu vi um cara falando esses dias que o Dória e o Rodrigo Maia não tem nenhum amigo para bater no ombro e dizer que eles não vão ser presidente da República. Eles não têm nenhum amigo, sincero. É só puxar saco em roda desses dois caras.
Não tem um amigo sincero, Dória, você não tem chance. Então, pra nós é bom que saia esses dois caras, que eles ficam fora da vida pública. Rodrigo Maia teve 70 mil votos, 77 mil votos no Rio de Janeiro. Um estado com milhões. Uma campanha de 700 mil reais. Queimadão como ele tá agora, ele não deve ter mais. Se ele sai como governador pelo DEM pra apanhar, vai apanhar, porque acho que ninguém... Rodrigo Maia, ele se acha um cara importante, mas ele tem o seu poder dentro da Câmara dos Deputados. É um cara que não sai na rua sozinho. Foi desafiado pelo Bolsonaro a sair sozinho, ele e o Alcolumbre. E seria bom esse cara sair pra ele apanhar, pro pessoal colocar os puros dele pra ele passar uma vergonha bem boa. E pra ele não ter nada na vida. Porque se ele sair como deputado, ele pode beliscar alguma coisinha ali. Uma legenda, uma coisa ou outra, né? Ele faz parte... Eu não creio que ele vai parar de incomodar, mesmo ele não se elegendo, o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é muito forte dentro do Democratas e a gente sabe que a política brasileira é dos caciques de partido político. Então, ele tem muita influência entre democratas. Vai continuar a mesma coisa que aconteceu com aquele cara que era amigo do Renan Calheiros, o Romero Jucá. Romero Jucá é um cara muito influente dentro da política nacional. Não, mas o que vai acontecer? O cara se ele perde agora, ele vai tentar pegar uma prefeitura dele 2 anos. É uma sarna que a nossa política não consegue se curar. São esses caras. Ele assumiu o papel do Eduardo Cunha. Aquele cara que não é nem de direita nem de esquerda. Aquele cara que tem uma boa articulação ali. Fisiológica. É um cara que, assim como o próprio Renan Calheiros, também que é um vagabundo na marca maior, mas não tem uma ideologia, mas aquele cara que tem um bom trânsito. Tem. Então o deputado inclusive vota no nele COAF, o antigo COAF. O deputado vota nele para presidente da Câmara, para quando precisar de uma ajuda ele tá ali. Ele libera uma verba, ele dá uma ajuda ali, ele coloca uma votação em pauta. Só que o seu poder se restringe a isso, né? Cara, são pessoas sem o mínimo carisma e sem a mínima condição de disputar com o Bolsonaro. Mínima condição. O Bolsonaro, ele é o líder político mais influente do Brasil nessa era do século XXI ali. Porque você percebe do Lula, primeiro que assim, o Lula vinha de um partido grande, né? PT era um partido grande na época. O Lula vinha já com todo um histórico, né? Um staff de apoio da mídia que o Bolsonaro nunca teve. Um staff de apoio de empresários que o Bolsonaro nunca teve. Então, muitas forças contribuíam para essa popularidade do Lula. O Bolsonaro não, foi totalmente ao contrário, né? Ele abraçou ali, ele entrou numa camada social, como disse o Cláudio agora há pouco em off, que as pessoas não conseguiram alcançar. Né? E ele tem até hoje isso aí. Ele aposta muito nisso, né? E o brasileiro adquiriu uma certa consciência social que mesmo ele pedindo pro povo não ser... O povo foi se manifestar aqueles dias, né? E o povo já consegue de maneira... Assim, o povo já não tá apesar dessa expressão do gado estar sendo usada bastante contra os apoiadores do Bolsonaro, você percebe que é o contrário. O povo consegue entender as coisas. Né? Você falando sobre isso, sobre o gado, eu me lembro de 2 armas que a esquerda tem hoje. Que a esquerda não tem reação nenhuma. Né? A retórica, se você pegar, por exemplo, a moça da CNN, a Prioli, né, tem uma retórica fantástica, mas dentro de 5 minutos, quando ela acaba de falar, dentro de 5 minutos, tem um cara lá de Paraisópolis, tem um cara lá da favela do Complexo do Alemão, dentro de 5 minutos o cara posta um vídeo rebatendo a Prioli. Com segundo grau, incompleto, rebatendo. O cara, dentro de 5 minutos ele mostra a incoerência e os erros da... Ou aquele cara de avatar de anime. Isso. Então, não tem. A esquerda não tem nenhum tipo de reação, ela não consegue vencer a direita, não adianta. Mas a esquerda tem 2 armas super eficientes hoje, que fazem uma campanha muito boa e que inclusive reavivou a esquerda dentro do YouTube, que é o MBL, que ressuscitou o Catraca Livre dentro do YouTube. Você vai ver o número de visualização que tem o Catraca Livre, e quem trouxe esse morto catinguento, esse zumbi catinguento de volta para o YouTube foi o MBL. Mas já foi, né? O MBL não tem relevância nenhuma. Mas é uma arma. Tudo que o MBL usa de meme, tudo a esquerda usa. Porque a esquerda não tem nada. Quem que é hoje, por exemplo, o escritório... A esquerda em si, a esquerda mainstream, ela não gosta do MBL. Não, mas a esquerda na internet... Então você tem ali um esquerdista ali mais playboy, que talvez aceite o MBL, mas a esquerda em si não aceita. E a direita também já não engole mais. Não, o Dimenstein, o dono do Catraca Livre, ele odeia o MBL. E o MBL é um bando de piá inocente, ingênuo,
que foram nessa onda pensando que ia ser uma coisa muito legal. Isso aí não tem nada a ver. Nós estamos numa guerra cultural mesmo. Assim, Nós cara, vivemos Cláudio, uma guerra cultural mesmo. Só para os dois nomes que eu falei, que é o MBL e o Nando Moura. O Nando Moura hoje é também uma eu acho que ferramenta não. da esquerda. Eu discordo do Nando Moura. Eu acho que o Felipe Neto é muito mais perigoso. É porque o Felipe Porque Neto é de assim, esquerda. ó, o Nando Moura é aquele cara que a direita não dá mais bola. E a esquerda trata como se fosse aquele cachorro de rua que você dá de comer na tua casa. Sabe aquele cachorro de rua? Assim, Não, eles não gostam. que você... Não, sobrou aqui uma comidinha, eu dou pro cachorro de rua. Eu dou uma tuitada no Nando Moura. O Felipe Neto, ele foi abraçado pela esquerda. É o Felipe Neto, Ele mas... foi abraçado, ele é um cara de esquerda. Eu acho assim, ó, o Felipe Neto, eu acho que ele é um cara mau caráter. Eu acho que ele não é nem de esquerda. O Felipe Neto, ele é um cara que, se você pega no início, ele era um cara de direita. Ele veio de uma família cristã, os posicionamentos eram posicionamentos de direita. Mas ele é um cara mau caráter. Oportunista. É um cara mau caráter oportunista. E ele percebeu que é mais fácil ganhar dinheiro e ficar no topo ao lado da esquerda. Porque o cara que vai pra direita, ele sofre nesse meio. Ele perde patrocínio, ele não tem convite pra fazer... Se o cara for um ator pra participar de uma novela, se o cara for um cantor, não recebe convite pra ir num programa. E como o Felipe Neto, ele tem ali os jovens ali que sustentam o canal do YouTube dele. E pra fora disso, ele precisaria entrar no mundo real, ele preferiu a esquerda. Ele preferiu a esquerda porque ele começou assim, tentar ser um cara isentão, criticando esquerda e direita. E como ele percebeu que era mais lucrativo estar na esquerda, ele foi pro lado da esquerda. Hoje em dia, ele é essa nova esquerda, é o New Left que o pessoal fala. Né? O Nando Moura, infelizmente, caiu ali. É MBL, é Felipe Neto, é esses caras aí. É aquele cara que ele não quer ser ali ele acha ele concorda com o Lula um bandido, mas ele acha o Bolsonaro um truculento. Né? É os liberais, como diz o pessoal. Os liberais. Os brasileirinhos, né? Prudência e sofisticação. E gravata borboleta. Então, essa é a nova esquerda aí. Né? Porque essa esquerda mais radical, estilo MST, estilo CUT, estilo PSOL, estilo PCO, PSTU, esses caras são queimados. Eu defendo o PCO. Eu gosto do PCO. Esses caras estão queimados com a população em si. Então, o que acontece? Você vendo o Bolsonaro como um tirano de direita, Lula como um bandido de esquerda, e você se apresenta como a solução. Eu sou PCO porque eu tenho uma certa atração pelo PCO, porque quem bate cartão não vota em patrão. Então... O PCO é uma coisa que você sabe que vem. Se você vota num candidato a presidente do PCO, você sabe o que vai vir desse cara. Eu acho o PCO... Se você vota no Rodrigo Maia, você não sabe o que vai vir do Rodrigo Maia como presidente. Essa aqui. Eu acho o PCO o partidão. O antigo partidão. Aí que você torna mais perigoso. O PCO sabe o que vai vir. O cara votou num presidente do PCO, vai vir aquilo ali. É capaz de ter uma liberação de armamento pro povo. Claro. O PCO. O PCO se você vota no Rodrigo Maia, modelo, você não sabe o que vem. Modelo PCB. Aquele bem modelo... meu Deus, me fugiu o nome do cara lá do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. Porque agora é PCdoB, né? Mas tinha o PCB, o partidão, né? Mas tinha o... Poxa, o cara... Lacerda? Não, o Lacerda era da direita. O Lacerda foi comunista e deixou de ser comunista, né? Mas ele era por final... O Prestes? O Prestes, exatamente. Pra mim, o PCO é aquele modelo Prestes. Estilo Marighella ali. O Marighella eu acho mais psolista. Estilo Marighella. O Marighella, pra mim, eu acho mais psolista. Mas o PCO é aquela esquerda clara. Aquela esquerda às claras. Eu acho, inclusive, até o próprio Dimenstein, PCO. O Dimenstein, pelas conversas que ele diz, é aquela esquerda modelo partidão. Porque ele é um cara antigão, entendeu? Então você sabe exatamente o que vem. Então ele não é um cara assim, que ele aplica uma desonestidade intelectual. Não, ele é um cara que acredita naquilo. Que vem, esse cara que é maleável pelo sistema, Felipe Neto, Rodrigo Maia, esses caras assim, esses caras são mais perigosos. São mais perigosos. Pra tudo que é lado. Ele é mais perigoso pra direita e pra esquerda. Os bichos são perigosos. Os caras são incríveis. Mas eu digo assim, por exemplo, do Nando Moura, porque todo vídeo que eles fazem, aquele vídeo se torna uma arma pra esquerda contra a direita. Você pode ver. Você fala alguma coisa, o cara lança um vídeo do Nando Moura. E aí, ó, tá aí o Nando Moura aí, ó. Tá aí, é ele que tá falando não sei o quê. Os caras perderam relevância.
Mas Mesma coisa, foi preso no Rio de Janeiro, um deputado do PSL esses dias, e o pessoal repostando. O deputado do PSL. Só que esse cara que foi preso é um cara que parou de apoiar o Bolsonaro, apoiou o Witzel. Então você não fere a direita com esse cara. Porque é um cara, primeiro que o PSL já foi, né? O PSL nunca foi o exemplo de direita no Brasil. Você só acredita que é que partido é de aluguel, né? Se o Bolsonaro se candidatar pelo PCO, ele ganha a eleição. Ele ganha a eleição pelo PCO, ele ganha a eleição pelo PSTU. Qualquer partido que ele for, ele ganha a eleição. Então o PCO, o PSL foi um partido de aluguel. E esse cara que foi preso lá, que eu vi muita gente postando ali direitinho ali, que era do... É o do cara que apoiou o Witzel, e, ao invés de apoiar o Bolsonaro. Então, assim como é o Nando Moura. Se postar o Nando Moura teve uma sua importância, um dia não tem mais. Então você querer compartilhar o Nando Moura como uma ofensa pra direita, não tem sentido nenhum. Pra mim, assim, aquilo foi um ressentimento. O Nando Moura ficou ressentido e esse sentimento dominou ele. Foi muito ruim. Entendeu? Eu acho que o Nando é um cara muito inteligente, eu acho que o Nando é um cara que, sim, que tem muito a... E foi um cara que me levou pra... Foi um dos primeiros youtubers que eu vi falando do Olavo de Carvalho, dos livros do Olavo de Carvalho. Ele falou algumas vezes ali que o canal dele era o canal de direita individual maior canal do mundo de direita. O maior canal conservador do mundo, né? Conservador. Eu acho que o Nando Moura foi tudo questão de ego. Porque assim, ele chegou a um ponto... Cara, ele é um cara milionário hoje. Então ele teve muita coisa também. Ele vendeu curso. Ele vendeu guitarra que ele fez, ele vendeu jogo de videogame, ele vendeu curso do mestre do capitalismo, ele vendeu não sei o quê. Ele recebia dinheiro do canal dele, que é um canal grande e tal. Tem monetizado, ele tem dinheiro. Teve a sua importância, né, indicando Olavo de Carvalho, indicando livros. Ele teve a sua importância no YouTube, batendo de frente. Né? Ele é um cara que ele tinha tamanho para bater de frente com o Felipe Neto, com o Porta dos Fundos, com o Cauê Moura, com aquele bobão lá que pintou o braço de preto lá, o Vesgo? É o Vesgo. Eu esqueci o nome daquele Vesgo. Esqueci o nome do cara também. Ignorante. Então ele batia de frente com esses caras e ele defendia os canais menores. Os canais menores que surgiam de conservadores, ele tava como um escudo ali. Como aquele meme do soldado que protege uma pessoa dormindo. Né? Só que eu sempre percebi essa questão. Ele nunca aceitou uma discórdia do que ele falava. Eu percebi que alguns canais de direita que às vezes discordavam uma coisa, ele descia o sarrafo nos caras. Com falta de educação, usando aquele velho ditado, aquela velha tática do debate que é zombar, que é diminuir o cara. Debochar, né? Debochar do cara. Eu percebi isso com o passar do tempo. Pessoas que comentavam no canal, que metiam o pé nas pessoas. Eu fui percebendo isso aí com o passar do tempo. E quando teve essa questão ali do Lava Toga, né, que a direita ficou um pouco dividida, uns apoiavam, os outros não apoiavam. Quando ele percebeu que o lado que ele apoiava não era o que a maioria apoiava, ele se desesperou. Ele achou uma espécie de uma afronta à direita não ir do lado dele. E aí o cara, ele não voltou atrás, até hoje nisso aí, né? Até hoje ele não voltou atrás. E eu vi uma postagem sobre o Mandetta, que ele criticava a escolha do Mandetta no início, e agora ele... Elogia o Mandetta. O cara falou, no Mandetta ele voltou atrás. E na questão do Lava Toga, até hoje o cara chora. E ele começou a atacar ali no vlog, atacar a Paula Marisa, atacar outros caras ali. E ficou ficando isolado cada vez mais. Né? O Olavo de Carvalho no início ele não deu muita bola, depois o próprio Olavo de Carvalho se encheu dele. Os próprios filhos do Bolsonaro se encheram. Chegou um ponto que ele se isolou por completo. E hoje em dia tem curtido o Zé Abreu. O Zé Abreu curte e postagem do Nando Moura. Então, é isso que eu digo, sabe? Eu acho que as principal arma da esquerda... Você vê como a esquerda, ela entrou numa espiral que ela não vai se erguer de novo. Cara, ela entrou numa espiral maluco, completamente maluco. E as armas que eles têm hoje, a ponta da lança que eles têm hoje é o MBL e é o Nando Moura. Pra mim, né? Não, mas eu acho que assim, o MBL pode tentar até converter alguém desse povo que tá centralizado ali, né? O povo que votou no Amoedo no primeiro turno, o povo que votou no Alckmin no primeiro turno, aquele cara simprão que votou no Ciro, não achando que o Ciro é igual ao PT. Então esse cara é perigoso. Mas o Nando Moura não vai desconverter ninguém. Ele não tem esse poder. Porque nós chegamos num ponto de redpilização, vamos dizer assim, né? Que no cara falar, você percebe se o cara presta ou não presta. Na postagem do cara numa rede social,
A forma como o cara se dirige ao governo, a forma como o cara se dirige ao Lula, você percebe se o cara não presta ou não presta. Então, aproveitadores como Frota, como Joyce Hasselman, como o Dória, esses caras já eram. Eu sempre digo que esses caras, eles entraram naquela... Chega um ponto que nós tínhamos ali uma total aparelhamento do Estado inteiro. Mídia, universidade, atores, cantores, tudo aparelhado. STF, tudo, né? Qualquer pessoa que surgia contra o PT era um aliado. Qualquer pessoa que surgia. O cara surgia encarando o PT, ele falou, opa, e o Frota de bater de frente com o pessoal lá em São Paulo, o Frota se torna aliado, né? Jorge Hasselman lá, batendo de frente com o pessoal na Veja, depois saiu, foi abrir um canal, era um aliado. Então, nós juntemos todo esse pessoal ali. Fosse o Stalin se juntando com o Roosevelt e com o Churchill na Segunda Guerra Mundial. Bolsonaro se elegeu, nós começamos a perceber agora, com o passar dos anos, quem é quem. Então, é desorganizada, a direita brasileira é desorganizada, né? Mas você consegue separar. Então, esses caras já eram. O Frota não se elege mais. Joyce Hasselman, se for candidato a São Paulo para prefeito, vai levar uma lavada. E na próxima seleção não se elege mais. Então, agora tá mais fácil você separar esses caras, entendeu? Tá mais fácil separar esses caras agora. Eu acho que nessa guerra de narrativa que teve agora, o presidente vai se sair bem. E não tenho dúvida nenhuma disso agora. Que o que ele fala sobre a economia, o pessoal já se tocou. Eu vejo o pessoal, como eu falava assim, nós estávamos conversando, mas é bom que você escute isso. O Bolsonaro tocou na sociedade profunda. Cara, depois que um cara chega nesse nível e consegue a adesão e o toque dentro da sociedade profunda, o cara, para perder isso, cara, o cara tem que fazer um troço absurdo. Foi o que aconteceu com o Lula. O Lula, ele tocou na sociedade profunda. Foi o primeiro presidente, depois da nossa Constituinte, o primeiro presidente da nação que conseguiu tocar na sociedade profunda. Eu lembro do sentimento que a gente tinha, que trabalhava, e todo mundo falava assim, poxa, tem um cara nosso lá. Tem um cara que foi peão de firma. Foi um cara que perdeu o dedo no serviço. Tem um cara nosso que tá lá. Para o cara perder essa adesão, ele teve que simplesmente fazer o maior roubo da história em países democráticos do mundo. E levou anos para que isso colasse nele, né? Porque na época do mensalão já... Ele já tava com o dedo na reta, ele conseguiu descolar e conseguiu se eleger de novo. Uhum. O pessoal acreditou naquela que ele não estava envolvido. Aí a Dilma fez um monte de erro, foi pichada, o pessoal ainda assim entendeu que o Lula não tinha culpa, mesmo você tendo feito campanha pra Dilma. Depois que estourou a Lava Jato, que aí colou nele. Aí ele foi condenado. Foi depois da Dilma, aí ele foi quando preso. O Lula é um cara condenado hoje e é um cara completamente insignificante. Um cara que nem na rua não anda. O Lula não anda na rua. O Lula não tem coragem de desembarcar de um avião, de um jatinho, saindo um cara que é ex-presidente do país. Então, ao mesmo tempo ele fez duas façanhas incríveis. Ao mesmo tempo que ele tocou na sociedade profunda, ele perdeu completamente a adesão. O Bolsonaro tocou e o Bolsonaro ainda não perdeu. A gente, maldito homem que confia no homem, mas até aqui ele se mantém íntegro. Se mantém na linha que a gente elegeu ele. É um cara que bate na Globo, a gente quer que bata na Globo mesmo. A gente quer que bata nos repórteres mesmo. Bata na imprensa mesmo. A CNN, olha, se você não sabe disso, meu filho, a CNN é muito pior do que a Globo. A CNN é muito, muito mais perigosa, muito mais lixo que a Globo. A CNN é o New Left, a Globo é o PCO, digamos assim. Você sabe o que vem na Globo. Então a CNN, você não espera nada de bom. A CNN é tipo PT e a Globo é o PSOL, entendeu? Quem manda na parada, todas as matérias da Globo Internacional é com base na CNN. Ou é CNN ou é a New York Times. Você pode ver sempre, a Globo ela imita completamente a CNN e o New York Times. Você tem na Europa e nos Estados Unidos grupos de notícias que liberam notícias para o mundo inteiro. São grupos comandados por globalistas. Grupos que recebem dinheiro do Jorge Soros. Então você espera que tipo de notícia você espera chegar na tua casa, meu amigo? O Jorge Soros tá bancando esses caras. Os caras manipulam mesmo, os caras fazem o que querem. Olha, é um absurdo que a CNN faz com o Trump.
as perguntas maliciosas, tendenciosas. Eles não querem levar fato pro cidadão, entendeu? Eles querem levar uma tendência, eles querem levar um engodo, um sofisma para casa do cidadão. A Globo faz isso, a CNN faz isso. Tem uma pergunta lá da repórter brasileira, perguntando o que o Trump achava do Bolsonaro, do discurso do Bolsonaro, de desincentivando a quarentena. Se a mulher tem a oportunidade de perguntar uma coisa pro Trump, que é o cara mais poderoso do mundo hoje, e pergunta do Bolsonaro. Pra tentar... achando que uma casquinha de banana daquela derrubaria o Trump. O cara que há anos bate de frente com esse pessoal. É anos, desde o tempo que ele era apresentador do programa. Ela achou que jogando aquela casquinha de banana, o Trump ia dar uma ripada no Bolsonaro, ia estremecer relações. O Trump saiu por cima, elogiou o Bolsonaro, encheu a bola do Bolsonaro, foi o efeito inverso. Não, então, eu quero já deixar meus finalmente, meu agradecimento. Sempre pedir aquela patifaria de sempre que eu peço para vocês. Curtir, compartilhar, comentar. Aqui você pode deixar o dislike, aqui você pode reclamar, aqui você pode falar palavrão. Aqui é liberal, nós somos aqueles liberais no modelo Edmund Burke, né, do Partido Whig. Então nós somos do Partido Liberal, mas nós temos a filosofia conservadora, meus queridos. Quero deixar um abraço já, um agradecimento, deixar um forte um abraço. Deixa eu ler aqui o que eu estou procurando aqui. Não, nada, aqui tá tudo certinho. Então, forte abraço, meus queridos, e até uma próxima oportunidade. Um abraço, Deus abençoe a todos aí. Compartilha, curte esse vídeo. Se discordar de alguma coisa, manda uma mensagem no nosso Facebook aí, né? O meu Valceneiro Lima, o teu Cláudio, que é a Cezinha Helena Carol, pode mandar na página uma questão ali, né? E a gente vai conversando aí, vai debatendo e, na medida do possível, trazendo mais conteúdo para vocês. Um abraço. O debate pode ser no modelo Olavo de Carvalho, vocês vão escrevendo e a gente vai rebatendo. Então... Olavo de Carvalho e Alexandre Duguin. Isso. Então, meus queridos, se você gostou, gostou. Se você não gostou, paciência. Então, um forte abraço e até uma próxima oportunidade.